Da série de vídeos do livro Fundamentos da Prótese sobre Implantes, apresentamos o vídeo 7.1, que trata dos aspectos fundamentais para a seleção de pilares em próteses implantadas. O número de empresas produtoras de implantes odontológicos é muito grande. Além disso, dentro de uma mesma empresa há vários sistemas. A proposta desse vídeo é discutir seleção de pilares de forma eclética. Sugere-se que sejam previamente assistidos os vídeos 1.2, 5.1, 5.2 e 5.3. Discutir seleção de pilares de forma eclética é proposta complexa, mesmo dentro de uma mesma empresa. Analisando 4 diferentes propostas, estão alinhados pela junção pilar-implante. Entretanto, eles têm características diferentes, considerando que a linha branca seja o osso e reposicionando esses implantes conforme a orientação do fabricante, tem-se hexágono externo colocado superficial ou ad modum Brannemark, Nobel Replace ao nível da crista óssea, Neodente Cone Morse instalado infraósseo e Straumann Tissue Level ao nível da crista óssea. Agora, as junções pilar-implantes ficam assim. O contorno ósseo provavelmente ficaria assim, e o gengival assim. Desta forma, existirão características específicas de cada sistema que deverão ser respeitadas, mas oferecerão 3 configurações. Prótese segmentada parafusada com pilares pré-fabricados, em que o pilar é parafusado contra o implante e a prótese parafusada contra o pilar. Prótese segmentada cimentada com 2 possibilidades técnicas. A primeira, por meio de pilares pré-fabricados. O pilar é parafusado contra o implante e a coroa cimentada contra o pilar. A segunda, com pilares personalizáveis. Da mesma forma, o pilar é parafusado contra o implante e a coroa cimentada contra o pilar. E a prótese não segmentada, em que a coroa é parafusada diretamente ao implante. Assim, definiu-se 3 configurações e 4 linhas de pilares. Pilares pré-fabricados para próteses segmentadas parafusadas, pilares pré-fabricados para prótese segmentada cimentada, pilares personalizáveis para prótese segmentada cimentada, pilares ou possibilidades técnicas para próteses não segmentadas. Qualquer sistema pode ser adaptado a essa lógica. Exemplifica-se aqui com o sistema Cone Morse Neodente. O primeiro grupo é o dos pilares cônicos curtos. Tem-se mini pilar reto, mini pilar angulado, micropilar e pilar CM. O mais utilizado e mais versátil é o mini pilar. Ressalta-se que ele é vendido para os sistemas WS, Cone Morse, hexágono interno e hexágono externo. Os acessórios são de mini pilar e serão os mesmos para qualquer sistema. Os catálogos fornecem as orientações para uso. Por que a informação de espaço mínimo interoclusal? Ocorre que estes pilares e seus acessórios têm medidas pré-definidas e não são personalizáveis, ou seja, devem caber dentro do espaço protético. Haverá um valor limite de espaço interoclusal em que não mais será possível confeccionar a prótese, estando contraindicado aquele pilar. Na clínica, o espaço protético pode ser classificado como favorável ou desfavorável. Voltando ao catálogo, por que a informação de reto ou angulado? Para uma proposta protética como esta, o pilar reto pode perfeitamente resolver a situação. Para esta nova proposta, entretanto, o implante é demasiadamente inclinado para um pilar reto, estando contraindicado. Daí a necessidade dos mini pilares angulados, que redirecionam estes pilares para a proposta protética exigida, em 17 graus
e em 30 graus. Na clínica, uma peça longa parafusada contra o implante mostra sua inclinação e, em vários casos, pilares retos, pilares angulados estão presentes em uma mesma situação clínica. E por que a informação de altura de transmucosos? Inicialmente, é preciso definir o que é cinta ou transmucoso do pilar. Consiste na parte entre a coroa e o implante. Ressalta-se que o pilar propriamente dito será sempre igual. Da mesma forma, a emergência do implante. Estão comercialmente disponibilizados transmucosos de 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 6,5 mm. Ressalta-se que a escolha errada pode trazer transtornos para a resolução protética do caso. Risco de perda óssea e risco de problemas estéticos estão entre os mais comuns. A escolha do transmucoso está totalmente relacionada à profundidade do implante. Mas como calcular qual transmucoso? Para implantes com junção de topo e não Morse, o cálculo é o seguinte: profundidade gengival do implante menos o sulco é igual ao transmucoso escolhido. Desta forma, as empresas disponibilizam peças calibradas que, parafusadas ao implante, permitem a medida da profundidade gengival do mesmo. No exemplo, profundidade gengival igual a 3 mm, menos o sulco, que normalmente é escolhido entre 1 e 3 mm, no caso área posterior 1 mm, é igual ao transmucoso escolhido, 2 mm. Transmucoso este que pode ser observado na radiografia de controle de 10 anos. Atualmente, várias empresas disponibilizam cicatrizadores que por oclusal permitem a leitura do diâmetro do implante e o comprimento do cicatrizador, e lateralmente o mesmo é calibrado em milímetros. No implante mesial, parafusou-se um cicatrizador de 3 mm. Estando 1 milímetro para fora, implica em dizer que a profundidade é de 2 mm. Se profundidade gengival é igual a 2 mm menos o sulco, que será de 1 mm, o transmucoso será de 1 mm. Mas o que muda para os componentes para implantes Cone Morse de posicionamento infraósseo? Para estes implantes é importante que os transmucosos de seus pilares fiquem para fora da margem óssea e dentro da gengival, que é a regra do 1. O término cervical do transmucoso deverá estar localizado para fora da crista óssea vestibular em aproximadamente 1 mm. Da mesma forma, e agora por estética, deverá estar localizado aproximadamente 1 mm para dentro da margem gengival. Na Neodent, o kit de seleção auxilia essa tarefa. Pilares para próteses segmentadas parafusadas têm como vantagens reversibilidade, previsibilidade de retenção e biomecânica favorável. Por estas vantagens, será a primeira escolha para casos múltiplos ferulizados, especialmente os maiores e com grandes cantilevers. Entretanto, há limitações para o uso desses pilares. Espaço protético incompatível com suas proporções e dado aos transmucosos metálicos implantes superficiais em áreas estéticas. O segundo grupo de pilares são os pré-fabricados para próteses segmentadas cimentadas. São pilares derivados do Nobel Pharma CeraOne. Na Neodent, os munhões universais fazem este papel. Para o sistema Cone Morse, disponibilizados em 2 diferentes diâmetros, 2 alturas protéticas, 2 angulações e vários transmucosos, sendo bem mais versátil que seu antecessor. Existe para o sistema Cone Morse, para o sistema hexágono interno e para o sistema hexágono externo. Sendo pré-fabricados, têm acessórios específicos.
Indicado para próteses implantadas unitárias, sua seleção envolve análise de 3 características além da própria angulação. A primeira delas, representada pela letra A, o transmucoso, selecionado da mesma forma que foi mostrado para os mini pilares, pela regra do 1, para o sistema Cone-Morse, por causa da sua relação com o osso e com a gengiva. A segunda característica, a altura protética, de 4 ou de 6 mm. Serão preferidos os de 6 mm. Quando o espaço protético não permitir, a opção os de 4 mm. E nestes casos, preferencialmente o de maior diâmetro. Diâmetro, que é a terceira característica. São fabricados com diâmetro de 3,3 ou 4,5 mm. E sua escolha relacionada ao volume da coroa que será construída. Como já falado, e assim como nos mini pilares, os munhões universais estão disponibilizados com angulações de 17 e 30 graus, e transmucosos de 1,5, 2,5 e 3,5 mm, além das outras variações. No detalhe, o local onde se mede estes transmucosos. Pilares pré-fabricados para próteses segmentadas cimentadas estão indicados para próteses unitárias, e sua principal vantagem é a simplicidade técnica, além de não ter o orifício de acesso a parafusos. Mas também tem suas limitações. Está indicado apenas para unitários, espaços protéticos incompatíveis com seu volume, implantes superficiais em áreas estéticas e quando o transmucoso não acompanha a sinuosidade do tecido gengival. O terceiro grupo de pilares, também para próteses segmentadas cimentadas, é o dos pilares personalizáveis. No sistema Cone-Morse Neodente, representados pelo munhão anatômico para personalização apenas da área de preparo e pelos pilares em CAD/CAM, quando há necessidade de personalizar desde a emergência do implante. Ocorre que a já comentada regra do 1, apresentada para os pilares pré-fabricados, mini pilar e munhão universal, toma por base a região vestibular. Em contornos gengivais muito sinuosos, com cristas ósseas proximais altas, isso gera um sulco muito profundo nas proximais, trazendo grande dificuldade para a remoção de excessos de cimento nos munhões universais, potencializando futuros problemas. Daí a ideia do munhão anatômico, que acompanha a sinuosidade do contorno ósseo gengival, permitindo que se respeite a regra do 1, inclusive nas proximais. Ressalta-se que a seleção do munhão anatômico continua sendo por vestibular. Devendo as proximais serem personalizadas por meio de preparo para a situação clínica em questão. Quanto aos pilares em CAD/CAM, estarão indicados quando a emergência desde o implante necessitar personalização. Nestes casos, os munhões anatômicos não solucionam o problema, e a personalização por tecnologia CAD/CAM é necessária. Desta forma, os pilares personalizáveis terão como vantagens, além de não haver preocupação com o orifício de acesso de parafusos, a possibilidade de personalizar na cinta cervical a sinuosidade do contorno gengival, e se em CAD/CAM, inclusive a emergência desde o implante. Quanto às limitações dos pilares personalizáveis, são as mesmas da prótese convencional: espaço protético limitado para uma prótese cimentada e a irreversibilidade.
Sintetizando, para próteses segmentadas cimentadas, para os pilares pré-fabricados a facilidade técnica e para os personalizáveis a possibilidade de simular sinuosidade do tecido gengival. A ciência dos orifícios de acesso traz para o bem a estética, para o mal a irreversibilidade. Quarto grupo de pilares refere-se aos pilares para próteses não segmentadas. Desenvolvido na Universidade da Califórnia para o sistema HE, é disponibilizado com travamento e sem travamento. Com travamento ou antirrotacional para casos unitários e sem travamento ou rotacionais para casos múltiplos. Trabalhos mostram riscos de desajustes quando fabricados por peças calcináveis e risco de troca iônica quando confeccionados por fundição ou refundição. Em ambas as situações, com maior risco de perda óssea marginal para o implante, devendo as peças calcináveis ser evitadas. Por ser parafusada, traz as vantagens da reversibilidade e da previsibilidade de retenção, mas seu grande trunfo é resolver problemas com implantes superficiais e pequeno espaço oclusal. Suas limitações: o assentamento deficiente quando fundidos e a oxidação de algumas ligas fundidas e principalmente as refundidas. Por tudo isso, e sendo o sistema Conimorse Neodente inspirado no interesse de minimizar a perda óssea marginal, a Neodente não oferece esta possibilidade para o sistema Conimorse. Para sistemas que oferecem a prótese não segmentada em CAD/CAM, como por exemplo o sistema HE, as seguintes vantagens devem ser analisadas: biocompatibilidade e adequada adaptação, e as já descritas vantagens inerentes às próteses não segmentadas.